A paz do Senhor, amados. De novo aqui, pastor Wallace Candarra, né? Tome cuidado para não falar em mistério, para não dizer o meu nome rápido demais. Hoje aqui, bibliologia que falamos, né? Iríamos dizer, fazer ontem, na verdade, não teve como. Mas, pontualmente aqui, certo? Para deixar a live de ontem, hoje aqui para vocês. Então, para a gente não perder o ritmo, bibliologia aqui, os manuscritos da Bíblia no Antigo Testamento, tá bom assim? Então, temos esse versículo base aqui de Mateus 4,4, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E sabemos que o Antigo, como o Novo Testamento, eles procedem da boca de Deus e por isso são inspirados. Então, vamos para a parte A, sem demoras, né? Que esperando que os amados do grupo realmente aproveitem muito bem, é o texto masorrético. O que seria um texto masorrético? Vamos ver agora? Olha só, os masorretas, que como eram chamados, foram escribas e eruditos que atuaram por mais de 1000 anos, começando assim em 500 depois de Cristo. Então você veja que os textos masorréticos foram escritos pelos masorretas, né? E eles eram os mestres das tradições, entre aspas, né? Mestres da tradição. Você já sabe que não deve considerar ninguém como mestre a não ser Jesus, né? Mas há algumas ocasiões que isso se aplica, mas não é mestre mesmo, né? Então é uma maneira de falar. Conforme seu nome significa em hebraico, né? O nome Masorreta significa mestre das tradições. Eles se consagravam a cuidar e zelar pelas escrituras sagradas. Então, eles tinham essa dedicação, amém? Então, vejam bem aí. Eles eram copistas. Então, quando você vir lá na Bíblia escriba, vocês vão ver que eram copistas. Sem estes, a gente não teria as vogais do hebraico, certo? Eles provaram o texto sagrado em hebraico com um sistema de pontos vocálicos, que justamente as vogais. Então, eles colocaram os pontinhos, que significa o nosso A, E, I, O, U, e ficou assim mais fácil. Isso tornou possível a leitura do texto em hebraico para não perder o som. Tá certo? O hebraico, a pronúncia correta estava se perdendo, porque alguns começavam o deleite e não o dalet, né? Que estavam falando mais, vamos dizer assim, que tem até um texto que mostra isso, né? Que diziam para os benjamitas, diga cebolete, e eles diziam cibolete, né? Então eles pronunciaram errado e matavam eles, porque na época estava essa guerra entre eles. Então, para não perder, eles criaram pontos vocálicos. Os antigos manuscritos foram rapidamente revisados e falava-se, no caso, se falava-se em hebraico, e o sistema deles teve aceitação geral. Tudo que causava uma mudança radical, eles não aceitavam. Mas o que era para ajudar suavemente, uma mudança suave, era mais fácil deles aceitarem. E foi unânime, né? Eles desempenharam tão bem o seu papel que, após 900 depois de Cristo, o adjetivo masorrético passou a ser aplicado ao próprio texto do Antigo Testamento. E não meramente aos homens que labutavam por produzir, que eram chamados de masorretas. Podemos ter certeza de que esses escribas e tradicionalistas manuseavam um extremo cuidado os manuscritos, tá certo? Então, alguém que chega dizendo, não, a Bíblia foi adulterada. Para você dizer que algo foi adulterado, você tem que claramente, você dizer que eles modificaram o texto, certo? Então, a ideia foi modificada para você dizer. E a Bíblia que tinha no tempo dos apóstolos continua do mesmo jeito até hoje. Amém? Então,
não foi modificada. O que existe, que é diferente, versões, a gente já falou nos vídeos, né? As versões são para você alcançar uma pessoa de quarta série, é uma linguagem, para você alcançar um espanhol, é outra linguagem, para que você alcance um tradicional, é outra linguagem, para que você alcance um médico, é outra linguagem. Entendeu? Então, pode-se fazer Bíblias, mas não pode fugir da ideia original. Eles se sentiam capazes até de perceber significados misteriosos em letras isoladas de texto, quanto mais na mensagem geral. Ocupavam-se na contagem de letras, assinalando a letra do meio e a palavra do meio das seções. Você veja como eles eram, né? Preservação e exatidão do texto em geral. Foram os mazorretas quem inventaram os parágrafos, que está ajudando, né? As divisões das palavras, a vocalização e a acentuação. Era tudo colado e você deveria, pela própria palavra, saber o que era. E eles ajudaram separando as palavras, né? E isso veio uma ajuda tremenda, né? Até hoje. Eles costumavam tomar notas às margens no fim dos parágrafos. Os manuscritos masorréticos mais importantes, não quer dizer que os outros também não sejam, mas quer dizer que os mais importantes são, ou seja, vamos dizer assim, os mais confiáveis, os mais são esses daqui. Vamos dizer assim, os tops, né? Primeiro, Codex Cairo dos Profetas, no ano de 895 d.C., pertence à comunidade caraíta de Jerusalém, certo? O segundo, Leningrado, ano de 916 d.C., contém os profetas posteriores, tá bom? Então, terceiro, Alepo, ano aproximado de 940 d.C., foi encontrado em Jerusalém, dali foi para o Cairo e terminou em Alepo. Originalmente continha o Antigo Testamento inteiro, mas atualmente contém apenas 3 partes deste Antigo Testamento, pois a outra parte foi destruída em 1948, quando a sinagoga sefardita de Alepo foi invadida uma turba local. Atualmente se encontra na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então você veja que os ataques que aconteciam quando não se conseguia salvar, tenha sempre alguém que salvava, mas você veja que eles sabiam que existia o Antigo Testamento como a gente tem hoje. E aí alguém atacava, fazia alguma coisa, sempre tinha uma cópia salva, tá bom? O quarto, Brit Muscum, século X d.C., contém apenas Gênesis 39 e 20 a Deuteronômio 1, do capítulo 1 ao versículo 33, tá bom? Também temos o Leningrado MS, que é manuscrito, certo? A sigla para manuscrito. Então, Leningrado MS B194. Então, é o manuscrito B194. Ano de 1008 depois de Cristo, aparentemente foi copiado de um manuscrito preparado por Aaron ben Moshe ben Asher. Contém um Antigo Testamento inteiro. Esse foi um manuscrito usado para produzir a Bíblia Hebraica 3, uma versão impressa da Bíblia em hebraico, que hoje a gente pode achar algumas, como a Bíblia de Jerusalém, não é? B. Os rolos do Mar Morto, né? Foram encontrados. Então, grande descoberta ocorreu em março de 1947, quando um jovenzinho árabe, Mohasham Adi Dibi, estava perseguindo uma cabra perdida nas grutas. A cabra perdida nas grutas
durante 12 quilômetros ao sul de Jericó e 1,5 quilômetro a oeste do Mar Morto. Numa das grutas, ele descobriu umas jarras que continham vários rolos de couro. Então, antigamente não se chamava pote, como a gente chama aqui, né? Era jarra ou talha, certo? Porque as funções dependiam da função que ela ia ser usada. Talha era nas purificações dos judeus, né? As jarras podiam ser de vinho, podia ser para outras coisas. Fragmento dos rolos, próximo de Qumran. Nessas grutas, os essênios, seita religiosa judaica que existiu por volta da época de Cristo, haviam guardado sua biblioteca pessoal. Você veja que tenha sempre alguém guardando a Bíblia, né? Então, isso era um plano divino para chegar na nossa mão, tá bom? A judaica que existiu por volta da época de Cristo, somando tudo, os milhares de fragmentos de manuscritos contribuíram o resto dos 600 manuscritos. Né? Hoje tem mais de 5.000, né? As 11 grutas exploradas continham rolos do Antigo Testamento, além de documentos usados na época, apócrifos, comentários e até um rolo de cobre que dava instrução sobre como achar 60 ou mais lugares que continham tesouros escondidos. Então, você veja que eles tiveram um grande achado, né? No mapa tem Jerusalém, tem Jericó, Qumran, Mar Morto, e assim eles iam dizendo. Os Targus. A palavra aramaica Targum significa tradução, certo? Era paráfrase da Torá, ou seja, uma explicação livre da Torá. Então, você lê um texto e você explica o texto exatamente aquilo que está ali no texto, a ideia original do texto. Isso se chama parafrasear, certo? Você dá uma explicação. E faz parte da pregação, certo? Inclusive. E tudo na vida você tem que interpretar. Se você for levar ao pé da letra, tudo que uma pessoa fala, você vai ver que aquela pessoa vai ser chata, aquela pessoa vai ser uma pessoa insuportável e provavelmente você vai se suicidar. Porque tem gente que diz, eu estou tão sufocado que eu queria morrer. Então, na verdade, ela diz outras expressões também mais explicativas, diz, eu estou me matando de trabalhar. Então, o que ela está querendo dizer? Tem que interpretar aquilo dali, né? O primeiro está dizendo que está muito cansado, né? E o segundo está dizendo que ele está trabalhando muito. Então, isso foi uma paráfrase, certo? Depois a gente vê na linguagem portuguesa, vocês vão ver que na sua Bíblia em português você vai precisar entender um pouquinho de cada. E para quem acha difícil, eu garanto que eu vou explicar bem facilzinho, tá bom? Tendo em vista a dificuldade do povo judeu assimilar sua língua de origem, o hebraico, por ter passado um longo período ausente da sua pátria, se lembra que os judeus saíram da pátria dele, não eram para ter voltado ainda, certo? Se fosse por Deus, não eram para ter voltado ainda, certo? Quem trouxe foi a ONU, certo? E determinou agora, e por isso essa bagunça está rolando, porque foi um arranjo político de trazer eles de volta, certo? Não é peninha, certo? Também não é pena dos judeus, né? E também aqui eu não estou combatendo isso, eu estou dizendo claramente que a profecia de Deus de trazer o povo judeu foi antecipada. Então Deus não precisa de ninguém para cumprir profecia. Mas exatamente foi o que aconteceu. Eles ajudaram. Então, quem na verdade ajudou foi o anticristo, né? Então, o diabo usou os seus servos anticristos para antecipar a vinda do próprio anticristo, que é o anticristo, vai ter o antiespírito e vai ter o antideus. Menino, pense. Então, aquelas 3 bestas, né, é para imitar. A palavra aramaica está aqui, paráfrase de Torá, tendo em vista a dificuldade do povo judeu assimilar sua língua,
passaram muito tempo, estiveram desterrados na Babilônia por 70 longos anos e retornaram gradativamente à sua pátria, juntamente com Esdras, o escriba, tiveram dificuldades de assimilação de sua língua original. Está em Esdras 4:7. Lê-se. Escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. O 8º capítulo do livro de Neemias descreve o grande ajuntamento dos judeus em Jerusalém para que Esdras e seus associados lessem os seus ouvidos o livro da lei, a Torá. Lemos no 8º versículo deste capítulo, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, veja aí, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Devido a mudanças sofridas na cultura judaica, mesmo antes da época de Jesus Cristo, o aramaico tornou-se a linguagem comum da comunidade judaica da Palestina. Tornou-se costume, pois, quando da leitura de alguma passagem da lei, nos sábados, em algumas sinagogas, uma segunda pessoa se levantava para apresentar a tradução do trecho lido em hebraico para o aramaico, com as explicações que se fizessem necessárias em cada caso, quando ao sentido do texto lido. Então você veja que isso já é um costume. É um costume que acabou. Então você veja que eu vou falar de usos e costumes, já estou falando de algumas igrejas, não vou falar só da de 1918, como eu tenho falado, mas eu vou falar disso daqui. Isso daqui também já é um costume. E hoje em dia não se faz mais. Porque um brasileiro foi lá, não me lembro o nome agora, para não dar informação errada, ele foi e ensinou o hebraico de novo, colocando palavras como, por exemplo, mouse, né? O mouse, o rato. Então, ele colocou no hebraico, criando novas palavras, e ele ensinou o hebraico, um professor de hebraico formado, ou seja, alguém que não era judeu, mas era provavelmente um amante da língua, né? Existem vários targos, ou seja, traduções, os targos sobre o Pentateuco, sendo o mais bem conhecido e chamado Targum de Okelos, que foi um dos primeiros a ser escrito, tendo sido de origem da região da Palestina. Um outro mais volumoso foi o Targum do Pseudo-Jonatas, que tem sido preservado quase completo. Existe também Targums do livro profético, sendo mais conhecido e escrito por Jonathan ben Uziel, um discípulo do famoso rabino Hillel. Há ainda os Targums dos hagiógrafos. Além dos manuscritos apresentados aqui, salientamos a existência do Talmud. E vamos ver aqui um Talmud. O Talmud é um nome próprio derivado, né, do verbo hebraico, cognato do acádio e do ugarítico, que tinha o sentido de aprender e estudar. O Talmud é uma coletânea de preceitos rabínicos longa, se eu não me engano são 23, certo? 23, de decisões legais e de comentários sobre a legislação mosaica. Então, é o nosso bom e velho comentário bíblico, pronto. O deles é da lei. Só que eles fazem um comentário sobre Jesus Cristo. Só que os comentários que eles fazem são pejorativos. Extremamente pejorativos, certo? Não convém nem dizer aqui. Os cristãos provavelmente iriam aborrecer. Tem coisas que tem na Bíblia e que você, se não interpretar, você traz para o tempo da graça e vai estar fazendo errado. Por exemplo, ore pela paz de Jerusalém. Se você for ler o contexto, era para, na época que eles estavam em obediência. Deus diz que não tem o culpado por inocente. Se você for pegar os textos, Deus nunca abençoa uma pessoa desobediente. Nunca. E por que eles prosperam? O diabo. Tem gente que esquece que o diabo pode fazer prosperar, só que dá com a mão e toma
com a outra. Entendeu? Foi a seita dos fariseus que deu início ao estudo e às anotações judaicas que levaram à produção do Talmud, ou outras formas distintas da coletânea de escritos assimilaram os nomes da Mishnah e da Midrash. A Mishnah, que é um substantivo derivado do verbo hebraico, que significa repetir, né? Contém os diálogos orais dos rabinos, enquanto eles discutiam sobre a interpretação correta e as exigências impostas aos judeus pela lei mosaica no tocante à conduta certa. Agora entende. Não tem como eles praticarem o judaísmo no templo lá de Arão e de Moisés. Cadê o templo? Cadê as ofertas? Então ficou um sistema para ser adaptado e eles acreditavam que ia durar pouco tempo. Então eles acreditavam que ia durar pouco tempo, então vamos temporariamente colocar num sistema de oração rabínica. Então eles deixaram aquele sistema sacerdotal que o sacerdote fazia, que o sacerdote oferecia o sacrifício, pegava da mão deles e colocava lá, como a gente conhece no Antigo Testamento, e agora passou a ser rabínica, né? Então, eles agora, se alguém chegar lá e disser assim, por exemplo, eu quero me circuncidar e me converter à fé judaica. Sabe o que eles fazem? Pegam uma agulha, que é errado, pegam uma agulha e fura só para sair uma gotinha de sangue. Simbolicamente eles falam. E não era assim. Você veja que no texto judeu lá, quando Abraão foi fazer, os filhos fizeram, ficaram, se eu não me engano, 120 dias gemendo, se eu não me engano, 120 dias gemendo, de dor, ficaram lá. No texto é muito claro que eles gemiam muito, porque não era só uma agulhada, senão eu não ia sentir essa dor toda. Era para tirar o couro da fimose, tirava tudo, certo? Ficava só vamos dizer assim, o órgão masculino, o restante, mas a fimose tirava. Então, o que acontece? Isso se chama circuncisão. Deus diz que a circuncisão não é mais na carne, certo? É no Espírito. O Espírito Santo faz isso. Coloca agora, a lei não é mais essa, é a lei pela fé, né? E aí a gente faz outro vídeo para explicar isso. Tem a lei de Moisés e tem a lei do Espírito, né? Agora, então, a Midrash é a palavra derivada de forma verbal que significa inquirir ou expor. Essa repleta de etimologias populares, ginásticas mentais e ligações absurdas com base na simples analogia dos sons das palavras. Portanto, é uma pseudociência gramatical. A importância do Talmud para o teólogo reside no fato de que ele faz menção e alusão à cultura judaica, só. Bem como seus costumes, todos encontrados nos evangelhos. Jesus mencionou algo a respeito em Marcos 7:9, tradições humanas, ele se referia a tudo que é extra-bíblico, certo? Algumas pessoas que defendem o costume, eles vão querer dizer, não, isso não fala, não é lei de Moisés. Ele não falava lei de Moisés, mesmo porque a lei de Moisés é a Bíblia do Novo Testamento. Ainda não tinha sido feito o Novo Testamento, estava em processo, e eles usavam o Antigo Testamento, certo? Então, por isso que Paulo, Mateus, cita muito. E as palavras que Mateus falou, ele escreveu. Então, veja que o Novo Testamento estava sendo criado. Então, amados, aqui a gente entende, com isso que a gente viu, que você veja que tem escritos que foram achados arqueologicamente, para tapar a boca dos céticos, né? Então, você veja que tem o Talmud, que ele só tem a importância, veja bem, só tem a importância de ver a cultura judaica. Não tem importância nenhuma na prática da sua fé. Não tem. Não tem nada sobre Jesus ali de bom.
Eles não escreveram nada de bom. Você veja que eram os fariseus que mentiram, que a Bíblia fala que eles inventaram mentira. Na época de Jesus, eles fizeram isso daqui. Então você veja que o conteúdo, Jesus vai condenar as tradições de homens, certo? Porque eles colocavam o Talmud acima da lei de Moisés. É tanto que o Gênesis eles não acreditam mais como a gente acredita. Eles acreditam que é ficção. Tipo assim, uma história mitológica. Foi algo, não é real. E você veja que, periodicamente, Deus manda, não permite, porque permissão não é bênção, mas é permitir. Não quer dizer que ele concorda, mas ele dá a direção de que apareça novas provas para afirmar a palavra dele. Então, aqui nós encerramos essa aula, certo? Estamos na sexta aula já, né? Sexta aula já, e da bibliologia, e que estamos vendo que os amados estão gostando, né? E vamos fazer novos cursos também, vou fazer novas lives também sobre assuntos variados, tá bom? E vou dar dicas a pregadores, tudo mais, tudo que vocês precisarem. Vou fazer vídeos sobre mulheres, porque está fazendo sucesso de Jezabel lá no YouTube. E o que acontece, amados? Eu quero que vocês que são do Facebook compartilhem esse vídeo. Eu vou dar o link através do YouTube e vocês poderão compartilhar lá fora. Porque eu estou gravando aqui, porque vocês que fazem o grupo têm que ser agraciados primeiro, com certeza, com esses vídeos, tá bom? Vocês podem curtir à vontade, comentar à vontade, dizer aqui o que podemos melhorar, certo? E a gente vai fazer o possível. Lá no YouTube, ele vai estar também, certo? Com o nome Bibliologia, e vão estar com a descrição, né? Que é os escritos masorréticos, a Bíblia, Antigo Testamento, vai estar tudo bonitinho lá. E de lá eu compartilho por Face de novo. Vocês poderão acessar, lá dê o seu gostei, certo? Se vocês não gostaram, vocês vão lá também, digam que não gostaram, mas comentem embaixo. Não deixe de comentar. Diga o que vocês não gostaram. Diga o que a gente pode melhorar. Tá certo? E vocês digam, deixem bem claro lá, olha, melhore isso, melhore aquilo, e a gente vai fazer o possível para melhorar. Tá bom? Se não deu o seu gostei, compartilhe. Pode expandir isso daqui, que nós vamos estar sempre, frequentemente, fazendo matérias novas, escrevendo sobre isso. Por que eu estou dando logo esses estudos? Porque, frequentemente, eu vou estar combatendo alguma coisa e vou dizer a Bíblia, a bibliologia, a matéria da Bíblia, a matéria do pecado e tal. Então, breve, próximo ano, eu vou fazer sobre anjos, certo? Que tem gente já... perguntando aí. Então, eu quero que vocês entendam que tudo isso era para aproveito da obra. Aproveito da obra. Podem usar, eu só dou aqui material de primeira qualidade, tá bom? Então, a paz do Senhor e em nome de Jesus, vamos trabalhar, vamos edificar, vamos fazer a obra em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós dizemos amém. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Você que não é, vocês que são irmãos vão espalhar isso daqui para chegar nas pessoas não crentes, certo? Que não tem Jesus ainda, apesar que diz que tem. Mas quem tem Jesus tem paz, certo? Tem paz. Pode não ter dinheiro, mas tem paz. Pode não ter riquezas, fortunas, mas ela tem tranquilidade. Então, você que não tem Jesus ainda, eu gostaria de fazer um convite a você. Venha a confessar a Cristo neste momento, repetindo as minhas palavras. Eu creio em Cristo como o único suficiente Salvador. Aceito Ele como meu único suficiente Salvador e creio que Deus ressuscitou Ele dos mortos e Ele vive. E assim você será um cristão. Começará o seu nascimento de novo, tá certo? E procure em seguida uma igreja evangélica, mais perto de sua Bíblia. Todo mundo já entende, eu vou explicar. Tem igreja que diz que é evangélica e que não é, tá certo? Então, veja a Bíblia, leia a Bíblia, veja os vídeos que eu estou passando aqui
e compare com as igrejas que estão perto da sua casa. Se elas não tivessem padrão, vocês não entram naquela, tá certo? Vocês não vão ser membros daquela, mas vão ser daquela que está alinhada com a sua Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor a todos.